Olá! Nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, o portal VGN entrevista o senhor Antônio César Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, COREN. Bom dia, senhor Antônio. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a você, Geraldo. Boa tarde a todos. Nós queremos agradecer o senhor disponibilizar do seu tempo para nos dar uma entrevista aqui e lembrar que é a primeira entrevista que o VG Notícias nós estamos fazendo por esse sistema. Então, muito obrigado. Senhor Antônio, as atividades do COREN são importantes nessa época de pandemia, nessa época de os profissionais ligados ao seu conselho, sendo essenciais para a atividade neste momento. Eu quero perguntar para o senhor, já começar perguntando sobre a questão de uma lei federal, 14.128, que foi aprovado pelo Congresso Nacional para a indenização de familiares de pessoas que estão, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais ligados à saúde, serem indenizados em caso de morte dessas pessoas que estão trabalhando à frente aí do combate à Covid. Existe essa lei? Tem efetividade? A quantas anda o processo desta lei? O senhor me ouviu? Eu ouvi, mas está congelada a imagem, não sei se está... Não está, o senhor pode falar que já está no ar. Tá bom. Bom, essa situação de indenização, na verdade, nós vivemos hoje um regime absolutamente de exceção, com esse advento, né, da pandemia. É uma situação absolutamente nova em todos os aspectos, e a novidade disso no cenário da proteção social do trabalho e do trabalhador é a virulência, né, do vírus que infecta, inclusive, em ambiente de trabalho, e a gente reconhece isso como não uma doença ocupacional, mas um verdadeiro acidente de trabalho. E, dada a virulência, né, do agente patológico, o que tem resultado em desenvolvimento de casos graves de Covid e óbito. Só em Mato Grosso nós já acumulamos, eu recebi hoje à tarde a última atualização, são 50 profissionais de enfermagem que morreram em função da Covid-19. Desses 50, 3 já eram aposentados, então a gente leva a acreditar que seja infecção comunitária e não no trabalho, mas 47 certamente adoeceram no trabalho. E a proteção social, né, a proteção ao trabalho, se qualquer trabalhador de uma indústria que sofre um acidente do maquinário e venha perder a sua vida ou ter alguma sequela importante, uma incapacidade física, ele é indenizado. Eu não vejo nada mais razoável, nada mais justo que na situação agora do setor saúde, não só a enfermagem, como profissionais médicos, fisioterapeutas, enfim, aqueles que estão realmente na linha de frente do manejo clínico, do cuidado, da manipulação desse doente de Covid que se infecta e vem adoecer até morrer, que seja indenizado na forma da lei, não é? E esses procedimentos vão ser feitos direto pelo profissional, junto ao governo federal, à INSS, como é que vai processar esses pedidos de indenização? Olha, eu sei falar muito pouco sobre essa situação da indenização. Talvez o sindicato seria mais adequado para te dar essas respostas, né? O conselho ele não entra nesse mérito da relação de trabalho, mas eu especularia aqui que, como qualquer situação, e o que a gente tem estimulado, inclusive os responsáveis técnicos pelo serviço de enfermagem, é que preencham uma notificação de afastamento por infecção do Covid-19. O que equivaleria à CAT,
que é a comunicação de acidente de trabalho. Quando você, no nosso cotidiano, em termos normais, né, quando você tem um profissional da enfermagem que fura o dedo com agulha, corta o dedo, escorrega, machuca, você faz a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Eu penso que hoje os afastamentos decorrentes da infecção pelo novo coronavírus de alguém que está na linha de frente também deva ser notificado, assim como qualquer tipo de acidente. Eu não, como eu disse a você, exatamente a lei, como ela expressa isso hoje, eu não conheço, né? Você até me pegou de surpresa trazendo essa questão de legislação desse campo, porque não era essa pauta aí que a gente estava pensando que a entrevista ia discorrer. Sim, eu quero até lembrar, preferi fazer essa pergunta, porque é um negócio muito positivo, né, em relação a essa comparida produção aí que está sofrendo esse desgaste aí, carga excessiva de trabalho, a questão do uniforme, também dos profissionais ligados, a gente sofrendo muito no momento. Eu preferi começar a minha entrevista com o senhor falando uma coisa positiva em relação a ele. Mas vamos lá, a ideia da nossa, o objetivo da nossa conversa. Recentemente, a ouvidora, a senhora Jaqueline Oliveira, nós ouvimos e foi muito esclarecedor. E nós percebemos, porém, essa necessidade do porém interagir neste momento com as pessoas, com os seus profissionais, as pessoas ligadas. E, recentemente, nós tivemos uma notícia de uma técnica de enfermagem, Amanda Benício, que, segundo ela, trabalhou no Hospital São Judas Tadeu de Cuiabá, e lá ela percebeu algumas maltratos a pacientes. Porém, tomou conhecimento dessa denúncia? O Corém teve conhecimento da denúncia pela própria técnica de enfermagem, Amanda, né? Ela protocolou, junto ao canal de ouvidoria, no finalzinho do expediente de quinta-feira, que antecedeu o feriado da Semana Santa. Já na segunda-feira, logo no primeiro horário, a gente tomou as providências e logo em seguida a gente começou a ver, aparecer a notícia em vários sites, e, inclusive com vídeos e manifestações, enfim, não é? Agora, é uma situação, Geraldo, que eu gostaria de esclarecer. O Corém é o Conselho Regional de Enfermagem. Qual que é a nossa competência legal? Regular a profissão e fiscalizar o exercício. Quando eu falo fiscalizar o exercício, estou falando, eu fiscalizo o exercício do profissional de enfermagem. No caso da notícia em pauta, é uma profissional de enfermagem que denuncia circunstâncias que, do ponto de vista dela, são inadequados dentro de um hospital. É claro que o nosso próprio Código de Ética, ele assegura ao trabalhador, ao profissional de enfermagem, que, se no exercício das suas funções, a organização hospitalar, ela não prover condições para você exercer as boas práticas de enfermagem, ou se ela te impedir do exercício dessas boas práticas, é um direito ético você recorrer ao seu conselho, e me parece que foi o que a Amanda fez, né? Agora, o conteúdo das denúncias que a Amanda traz, eles precisam de serem investigados, dada a gravidade deles. Ela usa termos, por exemplo, amarrar o paciente. Nós, na enfermagem, na saúde, temos um outro termo, talvez substituísse e fosse mais compreensível, porque em algumas circunstâncias é rotina a contenção física do paciente pela própria proteção dele. Na ausência de leitos com grade, por exemplo, é normal você fazer contenções para a proteção do paciente, por conta de agitação mental, confusão mental, por quedas do leito, enfim. E, então, quando ela traz assim, o termo amarrar o paciente, um termo, inclusive, que não é técnico, né? Quando ela fala da asfixia de paciente, da discussão sobre quem vive e quem morre, ou seja, é muito precoce e seria muita irresponsabilidade a emissão de qualquer comentário, tanto no sentido de corroborar as informações da profissional de enfermagem, quanto de rechaçá-los, né?
requer investigação, nós já encaminhamos a nossa equipe de fiscalização para aquele lugar, para aquele hospital. O CRM também está fazendo uma parte da investigação, porque ela faz acusações de questões que são de conduta médica, não de enfermagem, não é? E nós estamos aguardando a manifestação formal do hospital, para depois a gente ter essas informações organizadas e tentar tirar daí alguma conclusão. Certamente a profissional também será ouvida, e para depois disso a gente poder manifestar com mais responsabilidade, aliás, mais não, com responsabilidade. Eu entendo. Neste momento, emitir qualquer juízo de valor seria precipitado, né? Exatamente, exatamente. Então, Antônio, uma outra questão que eu quero tratar com o senhor é a questão das vacinas. Nós estamos, a mídia em geral tem recebido muita denúncia de profissionais que simulam a aplicação da vacina. Simulam a aplicação da vacina e não estão injetando. Tem algum caso concreto, alguma denúncia em Mato Grosso relativa a este comportamento? Não, realmente não. Isso a gente pode responder com muita segurança, né? Mato Grosso não houve nenhuma denúncia de situação de simulação de aplicação de vacina. Nós tivemos denúncia de um erro de procedimento na aplicação da vacina, que não é a mesma coisa, não é? Nós acompanhamos na mídia nacional, realmente, até a história da moça que supostamente guardaria aquele conteúdo de vacina para o namorado, fazendo que aplicou no idoso e não aplicou, e outras tantas vezes, né? A gente viu isso a nível nacional, mas Mato Grosso não houve nenhum caso de notificação ao Conselho Regional relacionado à simulação de aplicação. Nós tivemos aí na semana passada a situação da profissional de enfermagem que, ao aplicar a vacina, ela não conecta adequadamente a agulha à seringa, derrama o conteúdo da vacina, a gente vê visivelmente no vídeo que a família produz, o conteúdo da vacina sendo derramado pelo braço. A hora que ela vai retirar a agulha permanece, tira a seringa e a agulha permanece no braço da paciente, aí ela volta e conecta a agulha na seringa para retirar, e ela mesma limpa o braço, né, do conteúdo da vacina derramado. Isso aí não é a mesma coisa que simular uma aplicação, com a má-fé comprovada que a gente viu no noticiário. Infelizmente, trata-se de um erro de procedimento, aí nós, inclusive, a gente consegue categorizar esse erro em termos de imprudência, imperícia, negligência, e eu posso explicar cada um deles, né? A imperícia, porque ela não fez corretamente. A negligência, porque ela, mesmo diante do erro, ela não reconhece que errou e não toma providências para limitar as consequências do erro. Qual que seria a limitação? Observar se o conteúdo foi aplicado e, no caso de não aplicado, oferecer nova dose à idosa. E ela é imprudente quando, na verdade, ela fecha o procedimento, não notifica ninguém e trata aquilo com naturalidade. Nós temos previsão ética com relação a isso no nosso código, a penalidade é severa, porque a gente não pode permitir que as práticas de enfermagem coloquem em risco o usuário dos seus serviços. Aquela senhora idosa, a sua família estão contando com uma vacina, como todo idoso desse país, desse estado, de Cuiabá, inclusive, especialmente, que atrasou tudo, esperando essa milagrosa dose de vacina para se manter vivo. E a profissional, frente a um acidente, um erro, ela não consegue voltar atrás, corrigir seu erro e ofertar, de fato, a dose à idosa. Isso é gravíssimo, né? Agora, nós não podemos deixar de considerar também outros aspectos. Quem é aquela profissional? Eu não a conheço pessoalmente, mas eu conheço bem a realidade que a enfermagem trabalha hoje. A aplicação de medicação pela via intramuscular, inclusive, que é a via de aplicação de vacina, é a coisa mais básica que a enfermagem faz. É básico. Tanto para enfermeiros, como para técnicos, como para auxiliar de enfermagem, que é o menor nível de formação na área. Aquele erro pode estar relacionado às situações em que aquela moça trabalha. A enfermagem hoje ela ocupa, às vezes, 2, 3 postos de trabalho. Sai de uma jornada de 12 horas em setor fechado e assume mais uma jornada de 12, depois pega mais uma de 6.
Isso está relacionado aos baixos salários, a uma desvalorização histórica do trabalho da enfermagem, e as pessoas se obrigam a estar em 3, 4 empregos para dar conta de reunir aí uma remuneração que corresponda à sua expectativa enquanto condição material de existência. Isso é a rotina da enfermagem. Então, um profissional cansado de outro plantão, não sei se é o caso naquele momento, mas eu estou especulando, né, considerando que a aplicação de vacina é uma coisa muito elementar, a enfermagem faz isso desde que existe vacina nesse país, pode estar relacionado, sim, a cansaço, a exaustão, a uma desatenção, enfim. Mas foi um erro que eu não posso comparar à má-fé da simulação de vacina que a gente viu aí em outras matérias a nível nacional. Outra coisa, a questão de em nível nacional. O senhor acompanhou a denúncia de uma cuidadora de idosos em Belo Horizonte que estava vendendo vacina para empresários e se passando por enfermeira. Quando acontece isso, qual que é o procedimento do Conselho Federal de Enfermagem em relação a essas pessoas que cometem crime se passando por enfermeira? Isso aí caracteriza exercício ilegal da profissão. A gente oferece denúncia à Polícia Federal e, de imediato, a Polícia Federal atende, né? Isso está no âmbito da Justiça Federal. E também oferecemos denúncia ao Ministério Público. A Polícia Federal vai lá tentar o flagrante, deter o indivíduo e chamar, né, para os procedimentos. É uma contravenção penal, não é exatamente um crime, infelizmente, né? Ele pode estar no exercício legal da profissão e matar alguém. Aí ele matando é crime, mas enquanto ele está lá com potencial de matar, não é crime, é contravenção penal. São contradições da legislação brasileira. E, nesse caso, a gente aciona a Polícia Federal para o flagrante e a detenção desse indivíduo, e também oferecemos denúncia ao Ministério Público Federal. Essa é a conduta não só do Corém, mas qualquer conselho de classe, como polícia administrativa da profissão. Presidente, nós sabemos que neste momento está uma sobrecarga de trabalho entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais ligados à área do seu conselho, como fisioterapeutas e outros aí que trabalham nessas unidades de saúde. Quero perguntar uma coisa para o senhor. Essa proporcionalidade de profissionais nas equipes de trabalho, entre quantidade de enfermeiros, quantidade de técnicos de enfermagem, ela vem sendo obedecida, vem sendo fiscalizada nas unidades de saúde? Veja, Geraldo, o Conselho, desde que a pandemia tomou essa proporção agora, né, e já vinha feito isso antes, no início, lá no meados de julho, nós abandonamos todas as fiscalizações de rotina e estamos focados apenas na fiscalização dos ambientes terapêuticos da Covid-19. O foco da nossa fiscalização é dimensionamento, que significa dizer, o quadro de pessoal está adequado para a demanda de trabalho? Essa é a pergunta. E também as condições de trabalho relacionadas principalmente à proteção individual do trabalhador. Então, o Conselho tem estado permanentemente em campo na fiscalização desses ambientes, buscando exatamente isso. Agora, você toca numa questão que é extremamente importante e é relevante colocar aqui, que é essa questão do dimensionamento, né, que é o número de profissionais alocados para um determinado número de leitos. Na nossa história brasileira, os hospitais, no geral, nunca cumpriram as regulamentações de dimensionamento da enfermagem, é a maior dificuldade. E o Conselho, como eu disse há pouco, ele fiscaliza o exercício daqueles que estão lá exercendo a enfermagem. Esse nós temos o poder de fiscalizar. As organizações, que são os empregadores, quando acontecem situações que estão fora do nosso padrão aceitável, a gente encaminha denúncia ao Ministério Público por não cumprimento de norma legal. E o Ministério Público que investiga, que toma as medidas necessárias no sentido de fazer as correções. Atender dimensionamento, nós temos um conflito grande no Brasil. Por exemplo, terapia intensiva, UTI. O Ministério da Saúde tem uma RDC que define o número de profissionais que deve ter para cada 10 leitos ou fração de UTI. O Conselho Federal de Enfermagem tem um outro.
os hospitais sempre seguiram o Ministério da Saúde, nunca seguiram o Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem e o Ministério da Saúde não dão conta de entrar num consenso, mas o que significa também que o Conselho Federal ele não abre mão do seu dimensionamento, porque o dimensionamento do Ministério da Saúde ele atende a lógicas que não são as lógicas dos valores que a profissão tem. O Ministério da Saúde ele abriga muito mais a lógica da economicidade, considerando que nesse país o setor privado complementa o setor público e não o contrário, como manda a Carta Constitucional, que o setor privado deveria ser complementar ao SUS. Ao contrário, o SUS é que complementa o setor privado. Então, no maior número de leitos de terapia intensiva, ele está no setor privado. E lá você tem essa relação capital sobre trabalho, que é o que orienta a lógica da relação entre o empregado e o patrão. Eu não posso valorizar o trabalho porque eu comprometo o lucro. Então, o que é desvalorizar o trabalho? Começa pela remuneração e começa também pelo racionamento de pessoal. Enquanto eu deveria ter uma terapia intensiva com 56% de enfermeiros, eu tenho um único enfermeiro para cada 10 leitos. Um único enfermeiro. Enquanto eu teria que ter 18 horas de enfermagem por paciente, eu tenho, às vezes, um técnico que tem que assumir 2 e até 3 leitos de terapia intensiva, descaracterizando, inclusive, o que é terapia intensiva. Já que a terapia intensiva, o grosso dela, o central é do trabalho, o cuidado é de enfermagem, terapia intensiva. Não é do médico. O médico, ele está ali vigilante, mas ele não está na beira do leito. Quem faz a terapia intensiva é a enfermagem. Ele está ali, certamente, tem sempre um plantonista, mas ele passa a visita de manhã, avalia o paciente, estabelece lá as condutas que são próprias do médico, e a enfermagem é que faz todo o cuidado, porque paciente em terapia intensiva, ele tem 100% de dependência, ele não faz nada. Ele não faz nada sozinho. Tudo dele depende do profissional de enfermagem. Agora, você imagina o que significa, a maioria são mulheres, e você tem aí uma mulher, com força física de uma mulher, tendo que dar conta de 3 leitos de UTI, tem um acamado, em que muitas vezes está entubado, absolutamente inconsciente, em coma, e eu tenho que prover todos os cuidados relacionados às necessidades humanas básicas desse paciente. Então, essa questão de dimensionamento, ela historicamente, um desafio para a enfermagem brasileira conseguir, e isso hoje, em tempos de pandemia, criou uma dimensão muito maior, porque o baixo dimensionamento, a sobrecarga de trabalho, a característica da doença, a sensação de vulnerabilidade e medo que envolve todo mundo que está hoje no campo de trabalho, tem colhido seus resultados, que são as infecções, os adoecimentos e as mortes. Nós já temos 48 que, com certeza, tiveram contato no ambiente de trabalho. 47, desculpe. O protagonismo dos profissionais da sua área, ligados ao Conselho, ao Corém, é muito grande. Parece que vai aumentar mais ainda. Como que o senhor vê essa questão da legislação brasileira está sendo discutido no Congresso de se aprovar a aquisição de vacina contra a Covid por empresas? Como que o senhor, a opinião do senhor neste assunto e qual vai ser o comportamento do Conselho em relação a isso? Olha, eu vejo que, assim, saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, né? Isso é o que manda a nossa Carta Constitucional. Prevenção é um nível de atenção. A vacina compõe esse nível de atenção, porque ela previne a doença, ela antecipa a necessidade. E uma necessidade que hoje o Estado brasileiro não está dando conta de atender. Leitos de hospitais não existem, não tem oxigênio, não tem profissional. Então, eu tenho que antecipar essa necessidade. E a vacina é a melhor forma. Nós temos aí o isolamento social, como uma medida já consagrada como eficaz, porque você não transmite, você interrompe a transmissão, e a vacina seria, naquele caso em que há transmissão, eu tenho uma resistência adquirida artificialmente por meio do imunológico, do imunobiológico, que me promove condições de lutar com esse vírus, né, e não adoecer. Então, eu vejo que vacina compõe as responsabilidades do Estado, relacionada ao direito de todo cidadão de ter saúde. Agora,
vamos falar de vacina e história no Brasil, né? Se você olhar, nós temos clínicas de vacina que aplicam todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Essa não vai ser diferente. Essa só é nova. Essa só é nova. E aí, o empresariamento da saúde, aquele grupo que vive pelo adoecimento da sociedade, claro, olha para isso aí como um grande filão de mercado. E o nosso Congresso Nacional, uma bancada menos comprometida com os interesses populares, vai abraçar, sim, e vai dar resposta. Imagine quanto não vai ter de lucro, né? Colocar a vacina, Coronavac, qualquer ela que seja, aí no mercado privado, para você, diante da ineficiência desse governo, não vou falar do Estado, mas do governo, em promover vacinação em massa para essa sociedade, vai buscar um setor privado que está esperando aí para encher seus cofres. Isso é a relação da saúde nesse país, sempre foi assim. O SUS não funciona, claro, ele não funciona, o setor privado não deixa ele funcionar. E nós temos um Congresso que, vez por outra, cria medidas para ajudar, para dar maior força realmente para o SUS não funcionar, para que se valha aí o privado, né? Eu sei que nós estamos já chegando ao horário que nós combinamos, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. O senhor acredita que já está na hora da volta às aulas, de flexionar, melhorar, liberar um pouco, ou o senhor acha que é prematuro ainda? Eu penso que, para voltar às aulas, a gente tem que conversar primeiro sobre a vacina, o direito à vacina das professoras, professores, merendeiras, cozinheiras, agente de portaria, secretaria. Eu não posso simplesmente trazer para dentro de uma estrutura física pessoas de diferentes lugares, com diferentes contatos, e expor essa população de trabalhadores da educação. Eu acho que não dá para discutir retorno às aulas sem discutir a imunização dos trabalhadores da educação, como nós discutimos os trabalhadores da saúde e da segurança pública, né? E do ponto de vista epidemiológico, do comportamento da doença, independente de vacina, eu penso que é um risco ainda muito grande. Nós estamos numa fase de aceleração e nós temos uma perspectiva de mudança dessa curva crescente para 90 dias, ou talvez um pouco menos. Eu vejo que não é a hora de pensar em voltar às aulas. Nós temos prejuízos, nós vivemos um regime de exceção. A educação, hoje eu sou professor da educação superior, na área da enfermagem, e eu falava que nós vamos ter aí, daqui a pouco, uma geração de enfermeiros produto dessa forma de ensinar absolutamente contra qualquer possibilidade de qualidade na enfermagem, que é a educação à distância. Eu, hoje, dei aula à distância, porque as pessoas não conseguem entender. Parece que o meio justifica o fim, não é isso. Nós temos um setor privado aí, que vive do lucro da educação, que também pressiona. Ele pressiona. A minha colega disse para mim, eu tenho uma filha fazendo medicina, pago R$8.000 de mensalidade para ela, e ela está tendo aula de anatomia via remota. Como que eu dou conta de ensinar anatomia para um futuro médico virtualmente, via remota? Mas já pensou na mensalidade, R$8.000? Ou seja, e para isso o Congresso tem representantes. Para isso ele tem representantes. Para garantia dos direitos da sociedade, não tem. Das populações menos favorecidas, não tem. Do trabalhador, não tem. Mas para o empresariado, tem. Tanto da saúde, como da educação, como qualquer setor produtivo. Essa é a realidade brasileira, da política brasileira. Senhor Antônio, eu vou deixar o senhor à vontade para suas considerações finais e já agradecendo, assim, o seu empenho em nós fazermos essa entrevista. Muito bem, Geraldo. Eu agradeço pelo convite. Eu coloco essa casa, o Conselho Regional de Enfermagem, à disposição. Nós representamos aí a administração da profissão, a profissão que está em questão o tempo todo, às vezes elogiada, às vezes muito criticada, mas, enfim, nós estamos aí cumprindo o nosso papel social, a nossa responsabilidade ética, moral com a sociedade. Eu, como presidente, representante, gestor representante da casa, agradeço, né, o canal, a oportunidade, inclusive, de passar informações, esclarecer alguns pontos aí que eu acho que foram extremamente importantes que você botou na entrevista, e me coloco à disposição e reafirmo, né, a todos que nos ouvem,
que a medida mais eficaz é o isolamento social, a vacina é, sim, importante, e a enfermagem espera esse comportamento da sociedade, porque nós estamos sofrendo, nós estamos adoecendo, nós estamos morrendo, nós estamos cansados, e a gente precisa controlar essa pandemia e não se dá só cuidando de quem está doente, mas a gente precisa não adoecer, né? Esse é o principal. Obrigado. Obrigado ao senhor, obrigado ao internauta amigo aí. Um abraço a todos.